Olá, boa tarde. Pelo menos 20 dos 71 corpos das vítimas fatais da tragédia com o voo da Chapecoense já foram identificados. A identificação está acontecendo no Instituto Médico Legal de Medellín, na Colômbia. Funcionários da Embaixada Brasileira de Bogotá estão auxiliando os familiares das vítimas. A previsão é de que os trabalhos de reconhecimento terminem amanhã. A maioria dos corpos será levada para um velório coletivo na Arena Condá, estádio da Chapecoense, assim que forem liberados. A imprensa colombiana divulgou uma gravação do piloto com a torre de controle. No diálogo, ele relata uma falha técnica na aeronave. O avião pode ter caído por causa de falta de combustível. A análise do conteúdo das caixas pretas da aeronave será feita na Inglaterra e as informações contidas nos equipamentos devem esclarecer mais detalhes do acidente. Das 6 vítimas que sobreviveram, apenas 2 não correm risco de vida. O técnico da aeronave, Erwin Tumiri, e a comissária de bordo, Ximena Soares. Os jogadores Neto, Alan Ruschel e Follman, que teve uma perna amputada, e o jornalista Rafael Renzel ainda estão em estado grave. E depois de mais de 7 horas de sessão e na madrugada, deputados aprovam com diversas alterações o pacote de medidas contra a corrupção. O novo texto foi muito criticado por representantes do Poder Judiciário. Os responsáveis pela Lava Jato disseram que podem renunciar se essa lei entrar em vigor. Das 10 medidas originais do projeto, que contou com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas, somente 4 passaram, e ainda assim de forma parcial. Permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, o agravamento de penas para a corrupção e a limitação do uso de recursos que tenham como objetivo o atraso de processos. Um dos pontos que está causando polêmica foi a inclusão no projeto de uma proposta de punição a juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. Entre as condutas que passariam a ser crime, estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária. O procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, que coordena as investigações da Lava Jato, criticou a aprovação do texto e disse que ele é uma tentativa de intimidação contra promotores, juízes e grandes investigações. Depois da aprovação pela Câmara, o texto segue agora para análise no Senado. Mas nesse caso, o Congresso Nacional sabe muito bem o que está fazendo. Nesse caso, o Congresso Nacional está com o objetivo claro de estancar a sangria. Olha, em nota, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que os deputados colocaram ontem o país em marcha ré e que a Câmara desperdiçou uma chance histórica de promover um salto qualitativo no processo civilizatório da sociedade brasileira. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que a democracia depende de poderes fortes e independentes e que pode-se tentar calar um juiz, mas nunca se conseguiu, nem se conseguirá calar a justiça. Mais informações sobre este assunto e a análise dos nossos comentaristas de política você vê logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. E o Senado aprova de madrugada e em primeira votação a PEC do teto de gastos. O texto foi aprovado por 61 votos a 14. A PEC estabelece um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A medida é prioritária para o governo Temer. A oposição critica a medida e diz que ela vai tirar dinheiro de áreas prioritárias como educação e saúde. Agora o texto precisa passar por mais uma votação no Senado. Ela deve acontecer no dia 13 de dezembro. Primeira turma do STF decide que o aborto até o 3º mês de gestação não é crime. Embora a decisão tenha se dado em um caso específico sobre uma clínica clandestina em Duque de Caxias, outros magistrados de outras instâncias poderão adotar o entendimento da primeira turma do STF. Votaram dessa forma os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu instalar uma comissão na casa para rever a decisão do STF.
Já aqui em São Paulo, hoje foi mais um dia de depoimentos na CPI da merenda, que investiga um esquema de corrupção no fornecimento de alimentos às escolas estaduais. Os integrantes da comissão iniciaram a reunião ouvindo o ex-secretário da Educação. Ele disse que não interferia nas decisões das coordenadorias. O ex-secretário foi muito elogiado pelos deputados e disse que não tem nenhum envolvimento com pagamento de propinas a funcionários da Secretaria da Educação. Se houve irregularidade, se a CPI apontar irregularidade e se as pessoas envolvidas fizeram por desconhecimento ou por má fé, vão ter que responder pelos seus atos. Quer dizer, eu não interferi em processo algum. O relator, deputado Estevão Galvão, do DEM, afirmou já ter informações suficientes para apresentar o relatório com os resultados da CPI. Eu acho que esse trabalho todo já permite que se faça um relatório honesto, isento, que possa retratar com certeza a verdade, alcançando exatamente o objetivo da CPI. A oposição defende que ainda há muitas questões a serem respondidas e planeja pedir a prorrogação da comissão parlamentar de inquérito. E a temperatura mudou radicalmente aqui em São Paulo e esse frio em pleno mês de novembro pegou muita gente de surpresa. Estamos quase em dezembro, mas ainda parece o frio aqui em São Paulo. Nesta madrugada, a temperatura chegou aos 14,7 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. O dia ficou predominantemente encoberto e com chuviscos. A temperatura não passou dos 20 graus. E mesmo com um clima tão inconstante, essa variação de temperatura é normal nessa época do ano e principalmente na capital paulista. Mas não quer dizer que o paulistano já se acostumou. Eu tenho resfriado, dor de garganta, entendeu? Eu sinto bastante. E para quem espera o verão, vai ter que lidar com a ansiedade. Nos próximos dias, as temperaturas ainda vão permanecer baixas. Não vejo a hora, eu detesto o frio. E para quem mora em São Paulo, a regra ainda é a mesma. Tenha sempre um casaco e um guarda-chuva na bolsa. Isso mesmo. E será que teremos mais um dia frio amanhã? Vamos à previsão? O tempo nessa quinta-feira quase não vai mudar em relação a hoje. O sol só vai aparecer no interior do estado. Na faixa leste, incluindo a costa e a região metropolitana, a previsão é de mais um dia nublado, com chuviscos e friozinho. Na verdade, as temperaturas ainda não vão subir muito em várias cidades paulistas. Em Marília, máxima amanhã só de 24 graus. Na cidade de Barretos, faz apenas 26 e em Bauru, máxima só de 25 graus. No litoral e aqui na Grande São Paulo, o dia também vai ser friozinho, viu? Nessa próxima madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde só de 22 graus. Na sexta-feira, a máxima sobe para os 27 graus, o sol volta a aparecer, mas aumentam as chances de chuva. E aí, no final de semana, atenção, porque a previsão é de temporais generalizados por aqui. No sábado, a máxima não vai passar dos 27 graus. Voltamos em menos de um minuto após um rápido intervalo. Até já! As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar o braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya, ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Começou a circular hoje o Expresso ABC, que liga São Paulo a Santo André. O serviço é definitivo e vai funcionar apenas nos horários de pico, sempre das 6 às 9 da manhã e também das 4 da tarde às 7 da noite. As duas composições têm capacidade para 2.000 passageiros e vão operar em um intervalo de 24 minutos. Os trens partem da estação Prefeito Celso Daniel, da CPTM, em Santo André, no ABC Paulista, fazem uma única parada em São Caetano e encerram o trajeto na estação Tamanduateí, que faz conexão para o metrô.
A ideia é diminuir o tempo de viagem para quem usa principalmente a linha 2 verde do metrô, como é o caso da Jusilene. Pela outra linha a gente levava mais ou menos de 30 a 40 minutos, agora só 10 minutos. Vai ajudar muito, muito mesmo, chegar no horário principalmente. Por hoje é só, o Gazeta News dessa quarta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta às 7 da noite e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.